Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos ler a Bíblia em Gênesis 2. Gênesis 2 e 2. Os irmãos encontraram? Amém. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém, irmãos? Irmãos, podem sentar. Muito obrigado. Agradecer o pastor Reni, a irmã Nícia, o casal que está aqui pastoreando a igreja, também a irmã Gemília e a irmã Ima, que sempre nos convidam. Obrigado pela água. E é bom estar com os irmãos, né? O irmão Gemília, eu sempre me lembro o jeito dele dirigir o culto, muito engraçado. Às vezes eu me lembro das coisas que ele falava no congresso que eu preguei aqui, e aí eu dou risada sozinho. Matei um pouco a saudade, os irmãos vão sentir falta também. É assim dele dirigir o culto do grupo, né? É muito bom. Também o Claudinho e o Claudelino estão aí, né? Na correria também, né, Claudelino? Meu Deus. E eu estou trabalhando lá no Perequê. Pensa, chuva ainda. Não é fácil não. E a minha esposa também arruma a máquina de lavar e eu ajudo ela. E também coloco porcelanato e prego. Então quando alguém me liga, eu não sei se é para arrumar uma máquina, não sei se é para pregar, não sei se é para colocar piso. Então aí a gente fica cheio de atividade, né? É bem normal isso. Às vezes o pessoal me liga para perguntar alguma coisa também, porque alguns irmãos pensam que eu sei alguma coisa da Bíblia, eles ficam me perguntando alguma coisa, eu sei, mas é pouquinho. Irmãos, o texto que eu li é sobre o descanso de Deus, né, que Deus descansou. E dizem, alguns pensadores falam que entre o homem e a mulher é mais bonita, né, da criação. Eu também penso assim, sabe, irmãos? Por isso que eu casei com uma mulher. Estou 26 anos já do lado dela. E é até interessante que alguns dizem que na natureza a única espécie em que a fêmea é mais bonita é o ser humano. Irmãos, podem olhar aqui na natureza, por exemplo, as aves, tem um casal de aves lá, o macho sempre é mais bonitinho, mais coloridinho. Os animais também, o leão tem a juba que diferencia, ele sempre é mais belo, né? É sempre assim. E no caso do ser humano, só a única coisa que ele tem mais coloridinho é o cabelo do homem fica branco, né? Ainda que ainda tem, né, para ficar branco quando cai. E no caso está acontecendo as duas coisas, está ficando branco e está caindo. Só que a gente não tem tanto problema com depressão, né? E para nós, barriga é charme, cabelo caído é bonito, ficou branco é bonito também, e assim vai. A gente até se arruma um pouquinho melhor por causa da esposa, porque se a esposa não olhar, a gente não combina nada, a gente já não compra muita roupa, e assim é a vida. Então aqui, descansar é uma coisa importante, principalmente quando a gente entende esse tempo de Deus, né? A gente vê aqueles gansos que voam no ver, eles vão revezando a liderança, porque quem vai na frente quebra o ar para os outros virem voando. Então a gente tem que saber também a hora da gente dar o espaço para o outro. O Mogemiro está fazendo isso de uma forma bem cordial, depois de 13 anos, né? Eu fico pensando quando eu me aposentar da escola dominical. Eu comecei com 16, já faz 28 anos que eu dou aula. Estava pensando esses dias aí, 28 anos dando aula, só para os adultos, direto são 26 anos. E já estou lá desde 2011 no rádio, também dando aula. Então é uma tarefa que Deus me deu para cumpri-la, né? E quanto mais eu faço, menos capaz eu me sinto. Eu não consigo me sentir grande com nada que eu faço. E nada que eu sou. Porque eu não vejo privilégio nenhum, assim, nessas coisas. Eu vejo responsabilidade. Então, às vezes, a sensação de responsabilidade ela é tão grande que a gente não sente o privilégio.
Então, quando eu vejo um cargo, uma função na igreja, eu não cobiço aquela função. Eu não tenho vontade de ser o pastor Zilmar, de ser o pastor Carlinhos, de ser o pastor Jairo, que no caso aqui, eu não tenho vontade de ser eles, não. Eu mal consigo ser eu mesmo, com as minhas mazelas, as minhas angústias e traumas e lutas, e eu estou vencendo pela graça de Deus. Então, eu procuro descansar em Deus. Quanto mais coisas a gente ambiciona, menos descansado a gente fica. Então, as pessoas que são muito agitadas, quando elas param, elas percebem quanto correram, quanto andaram e o quanto se moveram. Então, quando a Bíblia diz que Deus descansou, não significa que Deus estava ofegante lá, né, no sexto dia e disse, não, eu vou ficar aqui um dia de boa. Mas a palavra ali, que é antropopatismo, que é uma figura de linguagem, de colocar sentimento, a divindade, é como se Deus estivesse finalizando a sua obra, né? Diz que Deus fez a mulher tão bonita porque ele estava descansado. Os irmãos, vejam aqui no capítulo 2, em versículo 2, Deus descansou. Mas a mulher vai ser lá no versículo 18. Então, por isso que a mulher ficou tão bonita, né? E alguém também diz que Deus fez a mulher depois, no sétimo dia, depois de ter descansado, e depois disso, ninguém descansou mais. Então, aqui a importância do descanso, né? Eu gosto muito de descansar e gosto de dormir também. Duas coisas maravilhosas que Deus inventou, que é comer e dormir. Se desse para viver só assim, seria bom, né? Mas não dá para viver só nisso. Olha, irmão, sinceramente, eu troco comida por sono. Dizer assim, ó, tu vai comer uma comida boa meia-noite. Eu digo, não, eu vou deixar a comida boa, vou dormir, eu vou comer um ovo frito às 10h30 e vou dormir. Mas depois da meia-noite, não. Porque o sono para mim é essencial, sabe? E eu tenho umas dificuldades para levantar. Eu acordo, mas é muito levantar. Então agora eu jogo uma perna para fora da cama para ver se a outra vai junto. Aí a metade do corpo caindo, eu vou levantando. E aí também que eu já tenho um banheiro ali perto, eu jogo água no olho e tal. Assim eu faço para mim poder trabalhar. E a minha mãe a mesma coisa, minhas irmãs a mesma coisa, meu irmão igualzinho. Acorda, mas não levanta. Mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos. Então há tempo de descansar e há tempo de trabalhar também. Tudo é uma etapa, né? Só que o problema é quando a gente quer trabalhar demais e carregar todo mundo nas costas. Quer trabalhar, quer carregar a igreja toda, quer levar o problema de todo mundo, quer resolver o problema da família. Irmão, não dá. Quer endireitar o mundo, meu Deus, não vai conseguir. Ah, mas se eu for político, eu dou jeito. Irmãos, a gente já tem uma congregação que é a nossa casa, não é fácil. Sempre digo o seguinte, eu já tenho uma congregação com 4 membros já. E de vez em quando já dá problema com os obreiros. Você imagina uma igreja com 20, com 40, com 50. Então assim, ó, antes de a gente julgar, a gente deve se colocar no lugar do outro. O marido chega em casa, a esposa diz, eu estou cansada. Aí ele diz assim, do quê? Eu estou descansado. Eu sei que eu vim do trabalho, mas estou em casa. Aí ele não pensa que em casa ela também trabalha, que ela também se estressa, que ela também se incomoda, que também vai lavar vidraça, né? Esses dias eu fui na casa de um amigo meu que a mulher dele fez ele passar o dia todo limpando vidro. Ele assim, Léo, essas mulheres são guerreiras. O dia todo limpando vidro, coisa cansativa, enjoativa. Eu disse, é isso aí, meu filho, tem que valorizar mesmo, porque não é fácil não. Deus descansou no sentido de concluir a sua tarefa, né? Moisés estava pronto para desistir do seu chamado, não queria mais, e ele estava apenas começando. E Deus disse assim, ó, Moisés, eu não vou mais, eu vou mandar um anjo. Aí Moisés disse, Senhor, se o Senhor vai mandar um anjo, eu não vou. Então assim, manda outro no meu lugar, mas eu não vou mais. Aí Deus volta atrás com a sua palavra e diz para Moisés, Moisés, a minha presença vai contigo para te fazer descansar. Então assim, ó, por mais cansado que a gente esteja, se a presença de Deus não estiver conosco, a gente não consegue descansar. É tão impressionante que eles fizeram um estudo sobre a oração. E eles colocaram umas pessoas em postura de orar, que é com o joelho no chão e a cabeça inclinada, e com ressonância magnética em tempo real, para captar cada movimento do cérebro, eles descobriram que a postura da oração, mesmo que a pessoa não acredite em Deus, mas só o fato de ajoelhar e inclinar a cabeça nessa postura de oração, o corpo entra em estado de repouso e descanso. Melhora a temperatura corporal
e a pessoa consegue captar e consegue processar melhor as informações e também tomar decisões. E é tão interessante isso, porque às vezes, está dando eco no microfone, porque a gente às vezes sai tão realizado da oração, às vezes não é uma oração muito longa, mas até a postura corporal melhora. Então você imagina, além de fisicamente ser tão benéfico, você imagina quando a gente crê no Deus poderoso, que vai ter os problemas nossos nas mãos dele, e que a gente vai levantar daquele momento descansado, sabendo que se nós não conseguimos fazer, Deus vai fazer, e se Deus não fizer, ninguém aqui vai fazer. E dormir preocupado não vai resolver nada, porque a Bíblia diz que se Deus não edificar, em vão trabalhos que edifica. Pode trabalhar, ganhar 10 mil por mês, não vai conseguir construir nada sem a bênção de Deus. É em vão. Inútil vai ser repousar à tarde, acordar de madrugada, comer pão de dores, porque Deus dá aos seus amados o sono. É como diz lá no Salmo 4:2: em paz deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Se Deus não descansar a minha alma, eu não descanso. Não adianta comprar uma cama maravilhosa de 10 mil reais, se Deus não der o sono, Ele não vem. Mesmo que a gente durma, a gente acorda cansado. Por quê? Estresse, preocupação. E eu vivo nessa minha angústia diária. Senhor, eu quero descansar. Eu quero descansar. Eu não vou conseguir viver sem me preocupar e sem me incomodar. Eu quero viver me incomodando, mas eu quero ter paz. Por que eu digo que eu quero viver me incomodando? Porque não dá para não se incomodar. Não. Quem não quer se incomodar não pode ter gato, não pode ter cachorro, não pode ter mulher, não pode ter marido, não pode ter filho, não pode ter carro, porque o mecânico diz: passa aqui depois do trabalho, quero falar contigo. Pronto, já perdeu a paz. Você está entendendo? Não pode ter um carro. Você não pode ter terreno, porque para jogar lixo nele você tem que cercar, pode dar enchente. Não pode ter casa, porque tem que arrumar, porque tem umidade e a pintura descasca. Você não pode ter nada. Não pode ter uma bicicleta, não pode ter uma moto. Você não pode ter nada. Então assim, dá para viver sem se incomodar? Não dá. Mas o que eu faço? Eu tento viver de modo que as incomodações não destruam meu homem interior. Como disse Paulo, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Se não renovar, não aguenta. Se não renovar, não suporta. Porque o homem interior precisa dessa renovação. E como que é a renovação? A principal renovação é do entendimento pela palavra de Deus, como está lá em Romanos 12. Se Deus não renovar o homem interior, nós não vamos renovar nunca. E tem um descanso oferecido pelo pastor também, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ali fala de descanso, né? Eu sempre fico pensando que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e no quadro dá a impressão que Ele vai dar tudo que a gente quer. E tem gente que acha que Deus dá tudo que a gente quer. Gente que pensa que achou a lâmpada mágica. Vai, né, esfregar a mão e vai sair o gênio Jesus e vai dizer assim: faça seus desejos. Aí o primeiro pedido é que eu possa pedir eternamente. Pronto, tá garantido. Agora eu posso pedir sempre, né? O primeiro pedido é que eu possa pedir sempre. Mas não é assim. O Senhor é meu pastor e a palavra remete ao pastor. Ele não só vai dar o que eu preciso, mas Ele é o que eu preciso. Aí é diferente do que eu quero. Porque eu quero um monte de coisa. Eu sou homem. O que eu quero? Eu quero dinheiro. Dinheiro é bom, para a gente consegue viajar. A gente diz: dinheiro não traz felicidade, mas paga, manda entregar, leva na sua casa, mercadoria. Você abre o pacote, fica feliz que comprou. Você está entendendo? Mas eu preciso disso tudo? Deus sabe que eu não preciso. Então o que Ele faz? Ele só dá o que eu preciso. E o que a ovelha precisa? Provisão e proteção. O que Deus promete na palavra? Provisão e proteção. O resto a gente corre atrás e luta. Deus não prometeu riqueza, Deus não prometeu luxo, Deus não prometeu coisa extraordinária. Deus não prometeu que você não vai ficar doente, que não vai ter dor, que não vai ter cansaço. Vai doer, de vez em quando vai ser traído por alguém, vai se incomodar. Mas em tudo isso, disse Paulo, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele me faz recordar. O salmo é maravilhoso na linguagem de hoje, né? O Senhor me apacenta e nada me falta. Em um lugar de grama verde, lá me faz habitar. Ele me tem nutrido com água e descanso. Restaurou minha alma, que ouve nas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei males, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me conforta. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e assim por diante. Uma outra forma da gente buscar paz interior é descansar em relação ao sucesso do outro. E tem uma coisa que a gente se incomoda, às vezes, e perde a paz, é quando a gente vê o outro se dando bem. E a gente tem que policiar isso, porque a gente tem o sentimento de inveja, mas a gente controla, né? E às vezes o que a gente mais quer não vem, e vem para a vida dos outros. E a gente fica triste. Bem que Deus poderia ter dado para mim essa bênção, né? Bem que eu poderia ser esse empresário que o pastor Claudelino falou aqui, tem tantos funcionários, né? E que Deus conservasse a gente na humildade. Mas não, eu conheço muita gente, inclusive amigos meus, que quando eu conheci eles eram pobres como eu. E hoje eles têm esses funcionários, estão bem de vida, são ricos, né? E às vezes eu penso assim, Deus, mas poderia ter dado para mim. Aí esse sentimento de inveja me pega. Aí eu penso assim, bom, Deus poderia ter dado para mim, mas não deu. Então o que eu faço? Eu vou ser grato, vou continuar a minha vida e não vou viver triste porque eu não tenho o que ele tem. E uma coisa que eu decidi, eu não vou mais comparar nada. Porque sempre que a gente compara, a gente acha Deus injusto e a gente fica triste. Você fica comparando os seguidores do seu amigo com os seus, né? Você tem 50, ou ele tem 50 mil, pronto, acabou a tua paz. Você vai lá e põe uma publicação, feliz aniversário para mim mesmo. 50 comentários, o seu amigo faz aniversário no dia seguinte, tem 200. Aí você olha e diz, ninguém me ama, olha só. Por quê? Você está no campo da comparação. E a comparação é terrível. E aí você compara o seu corpo com o corpo daquela atriz famosa. Mas a atriz famosa gasta 50 mil por mês só com aquele corpo, para manter aquele corpo. E você não tem essa grana. E aí começa a se achar o quê? Feia. Aí eu descobri que não tem ninguém feio. Existe a beleza de cada faixa etária. Existe a beleza da de 10, da de 20, da de 30, da de 50. E a vida do homem é a mesma coisa. Então eu chego a olhar uma mulher com 60 anos, nos 60 anos, está linda, porque ela sorri, ela está feliz, está satisfeita, não está dando explicação para ninguém, está vivendo a vida dela, está com saúde e não está se importando com ninguém. Ah, mas você tem que ser igual a fulano. Não, eu quero ser eu mesma. Eu quero ser eu mesmo, eu quero estar feliz comigo mesmo, porque quanto mais eu me comparo, mais insatisfeito eu fico. E no campo da ingratidão só existe gente imprestável, porque a gente não olha para aquilo que a gente tem, só para aquilo que a gente não tem. E eu quero agradecer a Deus por aquilo que eu já tenho, e por aquilo que eu já sou, embora não seja grande coisa. Então, a despeito do sucesso do outro, descansa seu coração, e descansa mesmo, descansa de verdade. Porque senão você nunca vai ter paz. Porque sempre vai ter um carro melhor, né? Sempre vai ter uma bicicleta melhor, um ministério mais envolvente, uma pessoa mais famosa, uma pessoa mais rica, sempre vai existir. Enquanto que você pode estar feliz com o seu barquinho, tem alguém com um iate de R$1 milhão, que quando passou alguém com um iate do lado que vale 10 milhões, ele se frustrou, se trancou na suíte e não quer comer. Está traumatizado. E nós, irmãos, não temos muito, mas podemos dizer graças te dou a Deus, que eu tenho uma casa para voltar, tenho minha esposa, tenho marido, tenho os filhos, tenho amigos, tenho uma igreja, o nome do livro da vida. Glória a Deus, grato eu sou. E isso me ajuda a descansar. Por causa da gratidão. Salmo 37:7. Descanse no Senhor, espere pacientemente pela sua ação. Não se incomode com o sucesso dos outros, nem com aqueles que planejam mal. Deixe de lado a raiva e não fique furioso. Não perca a cabeça, isso só traz prejuízo. E é interessante que há uma voz dentro da nossa cabeça que não cessa, né? Uma coisa que não para de falar e fica fazendo um barulhão dentro de nós. E às vezes a gente não consegue descansar. E eu descobri que o descanso do corpo é o sono. E o descanso da alma chama-se confiança. Descanso do corpo é o sono. E o descanso da alma é a confiança. Quando eu consigo confiar em Deus, a minha alma descansa. E quando a minha alma descansa, o meu corpo também descansa. Porque eu encontrei nele esse refúgio. Mesmo que tudo em volta esteja desabando, mas eu sei em quem eu tenho crido.
Mesmo que você vê que já acabou o mês, já fechou a conta do cartão e não fecha por quê? Você vai ter que usar o Visa para pagar o Master, vai pegar o Master para pagar o Hiper e assim por diante. Mas você sabe que a providência de Deus vai vir. A Kátia e eu vivemos um momento na pandemia 2020 que eu disse, meu Deus, e agora? Se a gente usasse o cartão para pagar o boleto do carro, a gente poderia pagar o cartão no mês que vem, só que daí vai ter a parcela do carro que ficou no cartão. Então como é que a gente faz? Vamos fazer assim, né? E aí fomos vendo. Quando eu vi que ia virar uma bola de neve, eu disse, agora, Jesus, tem misericórdia de nós. E aí, ainda bem que a gente foi ajeitando dali, cortando o gasto, né? E chegou uma hora e disse para minha esposa, vamos cortar mais. O banho aqui é banho de gato, é 5 minutos, 4 minutos, vamos diminuindo, né? E ninguém come, saía do culto, vamos comer em tal lugar. Não, vamos para casa, em casa tem ovo, a gente frita ovo, né? E aqui é todo mundo pobre, ninguém deve ter alergia ao ovo. Vamos fazer isso aí. E vamos cortando gasto. Quer trocar de celular? Ninguém vai trocar celular. Vou comprar um terno. Não, vamos repetir roupa até doer. Porque roupa não é de papel, não é descartável. Se não fosse para repetir, era de papel. Então é pano, tem máquina, a gente lava, a gente põe no varal e usa de novo. E de novo até rasgar. E não tem problema, irmão, a gente tem que aprender a ser pobre. E ali a gente viveu esse momento. Não continuamos assim, não, claro. Depois a gente deu uma melhorada, mas foi alternativa. E vivemos bem também, né? A minha filha é pequenininha, né? Ela estava com 4 anos, ela dizia, pai, quero cachorro quente. Eu dizia, hoje não tem cachorro quente. Hoje nós vamos para casa comer o que tem. E a gente viveu isso. Falei para alguém? Não falei, mas foi o momento que nós vivemos. Atravessamos, chegou no mês seguinte, conseguimos pagar o cartão e fomos diminuindo, vamos cortando o gasto, né? Chegou uma hora que a gente disse, mas não tem mais o que cortar, corta mais um pouco, né? E a gente tem que baixar o nosso nível social, porque se a gente querer ganhar 5 e gastar 10, também não tem como, né? Lá porque a pandemia e tal, eu não conseguia, né, trabalho e tal, mas a gente conseguiu viver, né? E uma coisa que me faz descansar é não viver nessa angústia de ter que ganhar tantos mil para poder pagar a minha vida. Eu não quero essa vida para mim, eu não quero. Porque minha vida é simples. Para que eu vou viver nessas coisas muito altas? Né? Se eu não tenho condições, eu quero viver naquilo que eu consigo. Tem o Salmo 91, irmãos, que é muito importante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E é interessante que esse descanso na sombra de Deus é o descanso que Jesus ofereceu, né? Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como as galinhas ajuntam os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas não foi possível. Então estar protegido debaixo da sombra do Onipotente é um privilégio de poucos. Como diz lá no capítulo 3 de Colossenses, se já ressuscitasse com Cristo Senhor, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e a sua vida está escondida nele. Por que a minha vida está escondida nele? É como lá na matança dos primogênitos no Egito. O anjo da morte passou e toda a casa que tinha a marca do sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte não matou o filho mais velho, porque eles estavam com a vida escondida na proteção do Altíssimo. O anjo da morte passou por cima. Por isso a palavra Páscoa, que é passagem, que o anjo da morte passou por cima. A nossa vida é escondida em Deus, protegida nele, guardada. E vai acontecer na nossa vida só o que Deus quiser que aconteça. O que Deus não quiser, não vai acontecer. Eu aceito o que Deus tem para mim, eu aceito. Eu não quero sofrer, não quero padecer, mas a minha vida está naquilo que Deus quiser. O que Deus quiser, amém. Glória a Deus. Eu vou descansar nele. Vai ter perda? Vai, irmão. Vai ter dificuldade? Vai ter. Mas perder ou ganhar com Deus é uma bênção quando nós estamos na presença de Deus. Deus está nos provando? Amém. Mas eu sei que uma hora isso vai acabar. Uma hora isso vai passar. A Bíblia diz que bem-aventurado o varão que sofre a provação, porque quando ele for provado, receberá a coroa da vida. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não é aquele que passa pelo esconderijo, é aquele que habita, é aquele que mora no esconderijo. E é muito interessante essa questão do descanso, porque Jesus chamou para descansar. Vinde a mim todos que estáis cansados. Então, às vezes a gente vê o descanso como algo de preguiçoso. Não, eu estou na preguiça.
Né? Tem gente que quando ouve dizer assim, eu vou descansar um pouco, tem gente que diz, não, mas isso aí não é de Deus, né? Como aquele pastor que pegou férias, estava caminhando de manhã na praia, e o irmão encontrou ele e disse, pastor, o senhor aqui? Ele assim, que eu tirei férias. Aí o irmão assim, o senhor sabia que o diabo não tira férias? O pastor disse, mas claro que eu sei, pois ele acabou de mandar você vir aqui atribular eu para tirar férias. Tem gente que acha que não pode descansar. O livro de Marcos 6,31, que eu gosto daquela passagem. Tem como colocar na Bíblia, no vídeo projetor? Tem como colocar Marcos 6,31 ali no telão? Marcos 6,31. Quem é que coloca? É ela ou é ele? É que está fazendo uma atualização. Tá bom. Marcos 6,31 diz que Jesus convidou os discípulos para ir para um lugar deserto. Para quê? Descansar um pouco. Eu gosto desse versículo porque a gente tem aquela mentalidade que se é para a obra de Deus, a gente tem que trabalhar igual maluco, né? E eu descobri que a gente precisa desacelerar e entender o que é prioridade. E eu decidi isso já há alguns anos atrás, e eu não mudei até agora, graças a Deus, porque tem muita gente que acha que a prioridade da nossa vida é a obra de Deus. Não é, irmão. A prioridade é Deus. Porque às vezes a gente está tão envolvido na obra de Deus que a gente não para falar com Deus. E a gente está tão envolvido na obra de Deus que esquece a família. Aí segunda-feira tem oração, terça tem culto, quarta tem oração, quinta tem culto, sexta tem oração, sábado tem culto, domingo tem escola dominical, tem culto ao ar livre, tem culto domingo à noite, você tem que estar todo dia aqui. Mas a sua esposa diz assim, vamos ali, tomar um sorvete ali. Não, vamos fazer a obra do Senhor, o negócio é fogo, é poder. Acaba no seu lar. E atenção dos seus filhos. A geração antiga de pastores, que dedicaram exclusivamente tempo só para a igreja e só para a família dos irmãos da igreja, que esqueceram de brincar com a menina, com o menino do filho que estava gerando, que gerou, criou filhos que não quiseram mais ficar na casa de Deus. Por que eles não quiseram voltar? Porque eles não tinham uma imagem boa da igreja. Porque um pai que trabalhava demais na obra e esqueceu que a maior obra que existe é cuidar da sua própria família. E não adianta, por mais sucesso que a gente tenha na igreja, se o casamento for um fracasso, não compensou. Não compensou. Então eu coloco assim como prioridade. Em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, o cônjuge. Quem é solteiro, continua com Deus. Te agarra nele. Quem é casado, prioridade da esposa. É o que a Bíblia fala. A Bíblia fala, lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, que o solteiro cuida das coisas do Senhor, mas o casado cuida das coisas do mundo e como agradar a sua esposa. Depois disso, sim, o nosso trabalho. Não é? Quando ele está trabalhando, chegou agora, eu também trabalho, todo mundo trabalhou, é nosso trabalho. O irmão não pode trabalhar à noite porque está nos cultos. Não, vai trabalhar à noite e vai vir nos cultos que é de manhã. Ou se quiser pegar uma parte do culto. Eu trabalhava à noite e eu saía da igreja depois vindo da harpa para pegar o ônibus. Todo culto. Mas eu ia. Começava o culto, eu ia lá, orava. Às vezes eu cantava vindo da harpa. 8h20 em ponto, eu saía para o ponto de ônibus pegar o ônibus. Durou 2 anos. Acabou? Acabou. Mas assim, eu vou ficar no culto porque o Senhor é prioridade. E as contas? E as contas? E é muito importante isso. E descansar não tem problema nenhum. Eu já coloquei isso como finalidade, minha esposa já se acostumou. Eu chego em casa do trabalho, eu fico 1 hora sem fazer nada. Eu sento lá e fico sem fazer nada. E ela não pergunta o que eu estou pensando. Tem mulher que não gosta de ver o homem sem fazer nada. Fica incomodada. Meu Deus, como é que consegue? Deixa que a gente se vira. A gente sabe como é que faz para não fazer nada. É homem sabe não fazer nada. Né? O homem, ele foi feito do pó da terra, certo? Deus pegou do pó e o formou e soprou. Então o homem, quando ele quer desestressar, ele volta para o nada. A mulher foi feita de quem? Do homem. Então quando ela está estressada, ela fala para quem? O homem. Então por isso que o homem, quando está estressado, ele fica sem falar nada. E a mulher, quando está estressada, ela fala tudo no ouvido do homem. Porque ela se volta para o homem. Está entendendo? Então assim, quando eu quero descansar, eu fico sem fazer nada. E eu consigo ser. Por isso que pescaria não é para mulher, pescaria é para homem. Tem algumas mulheres pescando? Tem, claro que tem. Mas pescaria é coisa de homem. Porque ficar 2, 3 horas, às vezes, pescando sem pegar nada, aí a pessoa diz, e por que tu não pega? Eu disse, não, eu não quero pegar peixe, eu quero pescar. Se eu quiser pegar peixe, eu não peixaria.
fiquei 6 horas pescando sem pegar nada. O que eu estava fazendo? Pegando peixe? Não, pescando. É outra coisa. Então assim, às vezes a irmã diz, não, mas meu marido está ali sem fazer nada. Ele está descansando a mente dele. Deixa ele descansar. Depois que ele sair daquela situação, aí sim ele vai pensar melhor, vai agir melhor e vai ficar tudo certo. Não se preocupa não fica querendo achar que tem que ter até o pensamento do marido. O problema é que tem mulher que quer até o que ele está pensando. Alguma coisa você deve estar pensando. Está pensando em me deixar? Não. Está pensando em me trair? Tu tem outra? É isso? Não, eu não tenho outra, eu só estou aqui quieto. Mas não é possível que você consiga ficar aí quieto, mas eu estou quieto, deixa quieto. Aí, ó, vim para um lugar deserto e repousar um pouco. Jesus chamando para descansar, para ficar de boa. E é isso que o monte de amigo vai fazer com a mãe uma agora, vai descansar os dois. Se bem que tem gente que o descanso é agitado, né? A minha esposa é assim, ela está sempre agitada. Porque muitos iam e vinham e eles não tinham tempo nem para comer. Consegue colocar o versículo seguinte aí? Eles achavam que ia conseguir descansar, não conseguiram não. E foram sós no barco em particular para um lugar deserto. Coloca o versículo seguinte aí. E a multidão viu-os partir. Aí, ó. É isso que eu digo, gente. Tomara que eu não ofenda ninguém aqui, mas assim, eu até esqueci de beber água. Nervoso. Estou encerrando já. Tomara que eu não ofenda ninguém aqui, mas assim, irmãos, na verdade, quando as pessoas me convidam para ir na casa delas, diz assim, ô, mulher, qualquer hora aparece lá em casa, vai lá em casa tomar um café, vai lá em casa. Para mim isso aí é o convite por educação. O que eu faço? Eu não vou. Eu não vou. Está entendendo? Agora sim, Eliel, sexta-feira, 8 horas, tem esse compromisso? Não. Tu vai lá em casa tomar um café? Vou, 8 horas eu estou lá. Porque agora a pessoa convidou, tem horário e ele já está esperando. E eu não falo para a pessoa assim, eu vou lá na tua casa. Sabe por que tem gente que não gosta que a gente vá na casa? E eu já percebi isso. Os irmãos não gostam, eles têm receio. Às vezes pensam que a gente vai ficar reparando. Eu não sei, eu não gosto. Tem gente que não gosta. Visitei um irmão que disseram assim, e a próxima oração vai ser na tua casa, irmão. Ele assim, está repreendido em nome de Jesus. Por quê? Porque ele não queria o povo lá. Você está entendendo? E o que eu faço? Eu respeito, entendeu? Então eu não vou realizar. E uma outra coisa, eu não convido ninguém para almoçar na minha casa sem combinar com a minha esposa antes. Eu não sou doido, eu quero morrer. Não. E tem gente que convida. Não, eu convidei os 2 amigos aí, pode entrar. Ela faz a comida aí. Às vezes, vai entrando, não avisa. Não avisa que está entrando com mais gente. Vai entrando assim. E tem gente que, só porque a casa não tem portão, entra também. E vai lá e abre a porta e diz, ô irmão. Tem gente assim também, irmãos. E aí fica aquela história, Meu Deus, tu não está fazendo nada, Mas na verdade a pessoa está assim, a pessoa está no seu descanso. E descansar é maravilhoso, ficar quieto é maravilhoso, ficar sozinho também é maravilhoso. E nós temos que aprender a ficar sozinho, porque durante muito tempo da vida nós vamos ser a única companhia de nós mesmos. E se a gente não aprender a gostar da gente, vai gostar de quem? Aí você diz assim, mas eu queria muito que o irmão fulano, a irmã fulana gostasse de mim e tal, mas ela não gosta. Aí eu pergunto assim, essa pessoa gosta dela mesmo? É a pergunta que você tem que fazer. Às vezes você quer agradar alguém, tem gente que quer agradar todo mundo, que é o pior pecado. Aí você encontra alguém que não adianta, você pode se pintar de ouro, que ela vai olhar e vai dizer, não gostei. Aí você fica assim, meu Deus, mas como é que eu vou para o céu, congrego na mesma igreja, a irmã não vai com a minha cara. Mas você já se perguntou se essa irmã, ela se gosta? Porque uma pessoa que não se ama, você pode passar a vida inteira agradando, ela nunca vai gostar. Pois ela dá azia num caminhão de sorrisão. Você acha que tem gente que está preocupado em agradar pessoas e dar sorriso? Não está nem aí. Aí você fica tentando agradar homens. É o que Paulo disse, se eu agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Tudo que o Monte Jamiro fez nesses 13 anos foi para Deus e para as pessoas. Para não me decepcionar, eu não tenho a minha expectativa lá em cima. Porque quando a gente coloca a expectativa muito lá em cima, a gente se decepciona. Então assim, quando a gente não espera nada e vem alguma coisa, a gente se surpreende. Então é melhor ser surpreendido do que decepcionado.
E quando você se decepcionar, irmão, pelo amor de Deus, levante-se e continue. Não fique jogado no chão, desesperado, querendo morrer. Porque nem sempre a honra vem na medida que a gente espera. Faça para Deus e vá embora. Eu saí perguntando o que acharam da minha pregação. Eu não sou doido, daqui a pouco eu estou desanimado. Porque um vai dizer que está boa, mas os outros vão falar assim, sabe, irmão? E nem sempre a gente prega bem, nem sempre a gente está animado para pregar, animado para cantar, para tocar. E eu ficar aí perguntando para pegar a aprovação de um, de outro, eu vou fazer a obra de Deus e vou ficar com a minha cabeça erguida para eu poder continuar. Se não me elogiar, eu vou continuar. Se não me aplaudir, eu vou continuar. Se não me honrar, eu vou continuar. Porque não espero nada daqui, eu espero dali. Se Deus me recompensar, amém. Porque daí eu descanso e os irmãos também. Porque tem gente que você tem que fazer um malabarismo para agradar, meu Deus do céu. O que está fora do lugar aqui? Meu Deus, tinha um amigo que ia na minha casa que era tristeza. Ainda bem que não foi mais. Porque tudo ele reclamava. Pegava um copo, cheirava. Pegava um prato, cheirava. Ficava olhando as coisas. Irmão, essa tábua de cortar carne aí, irmão, joga fora. Irmão, compra de vidro, irmão, compra de fibra. Essa de carne tem bactéria. A irmã não pode fazer mais essa churrasqueira, irmão, lavou a grelha, não tem que lavar com sabão, daqui que eu vou lá lavar. Aí vem o ventilador, mas esse ventilador tem poeira, tem que tirar a grade, tem que tirar hélice, levar no tanque, lavar tudo. Não lava na sua casa, mas não seja chato com os outros. Agora eu vou na casa da pessoa ficar mandando lavar ventilador. Aí a pessoa não descansa. Tinha um amigo meu assim, aí uma implicância, uma coisa que eu perdi a paz. Eu disse, não, eu não quero mais essa pessoa na minha casa. Aí eu fui cortando, até que não foi mais. Por quê? Só para reparar. Aí a gente ficava para agradar a pessoa. Depois eu conversei com uma outra pessoa, e ele também frequentava aquela casa, e a pessoa disse assim, olha, Eliel, quando aquela pessoa dizia assim, ó, eu vou na tua casa, meu coração já disparava, me doía o meio do peito, uma irmã falou para mim. E eu olhava a minha pia e pensava assim, meu Deus, o que está fora do lugar? O que ele vai implicar agora? Aí implicava com o cheiro do cachorro, com a rede. E eu tinha um cachorro que dormia na rede, foi um amigo meu, deitou na rede, fez assim para mim, meu Deus, Eliel, catinha de cachorro. Eu disse, também tu pegou a rede do cachorro? Ele disse, então vou deitar naquela lá. Daí ele foi lá deitar e o cachorro deitei também. Mas nada, só para lá mesmo, entendeu? A casa é minha, o cachorro dorme onde quiser, qual o problema, né? Não é verdade? E aí para eu descansar, para eu não viver a perturbação. Tinha gente que era minha pregação, não podia pregar, que esperava o culto para criticar um pouquinho do que eu falava. Aí por fim eu disse, não, eu não vou dar resposta para a irmã, não vou ofender ela, ela prega também, não vou incomodar ela. Então eu tomei uma decisão, eu vou fugir. Então eu pregava, quando eu acabava a minha pregação, eu via que ela vinha para cá e eu vinha para lá. Aí teve uma vez que foi curioso, porque daí eu saí pela porta lateral, ela saiu pela porta da frente e eu fui na frente dos carros, levantei a cabeça, ela estava me procurando, eu me escondi ali, até ela pegar o carro e ir embora. E graças a Deus, depois eu fui para a sede e pensei, pronto, agora não me incomoda mais. Daqui a pouco eu olhei, ela chegou na sede também com o marido, com carta e tudo, meu Jesus, ainda bem que agora a igreja é grande. Por quê? Para não dar uma bronca e cortar ela, eu preferi fugir. Então tem gente que você não faça perceber, vai se afastando devagarinho para que a sua alma descanse, porque tem gente que é só amargura, é só derrota, é só tristeza e é só palavra negativa e não tem uma palavra de ânimo. Aí chega perto de você e diz assim, ó, teu dente está preto, ó, tu tem um dente mais preto que os outros, ó, teu cabelo ficou branco, olha a barriga, meu Deus, como tu engordou. Tem gente assim, irmão, sincerão. Aí tem costume de dizer assim, não, o que eu tenho para falar, eu falo na cara, não levo para casa. E aí você vai e fala, e dá uma lapada, a pessoa, eu traumatizei. Geralmente gente que é taxativa, que diz que fala mesmo, que não se importa, são fracas. Se você falar alguma coisa na cara, como a gente diz, não aguenta. Por isso que fica soltando espinho, que é uma defesa que a pessoa criou. Eu já vou soltar meus espinhos já para que ninguém solte em mim. E aí a gente não descansa também. Então assim, selecione suas amizades, caminhe com o Senhor, faça a obra de Deus na medida. Não pare de fazer a obra de Deus, faz igual eu. Eu faço a obra de Deus na medida. Eu trabalho um pouco, prego um pouco, coloco um pouco de piso, arrumo um pouco de máquina, fico com a minha mulher, tem uns dias do namoro lá que a gente separou, e ali um pouquinho com os filhos também, tem tudo isso também, e deixo tudo arrumadinho, para mim não ficar estressado, para mim não ficar depressivo, para mim não ficar ansioso, e para eu não ficar doente depois.
E aí a obra de Deus continua, eu continuo vivo, estou com saúde, obrigado, e continuo firme e forte na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar então. Os irmãos quiserem uma oração, vamos ficar em pé. O irmão Getúlio agora vai continuar no grupo de oração. E